Ô Mônica, na verdade a gente tem que ter um pouco de cautela, né? A gente não pode julgar assim de supetão, porque foi um deputado eleito pela população. A Câmara vai ser o puxadinho do Buriti, porque o Rafael é do MDB, o governador é do MDB também, né? Então, mas não houve isso. Bem, a Câmara Legislativa, historicamente, é vista pela população, ou sempre foi vista, como símbolo da velha política, escândalos, corrupção, e já tem esse ranço de que a política está ligada a isso por tantos fatores. Mas o desejo das pessoas, da imprensa, era que caçasse a deputada. Nós estamos aqui no São Lourenço Bistrô, na Octogonal, recebendo o deputado distrital Rafael Prudente, MDB, presidente da Câmara Legislativa, esse brasiliense, 35 aninhos, o mais novo presidente da Câmara da história, quer dizer, é uma responsabilidade e uma honra, eleito com 26.373 votos. Eu estou muito feliz de te receber aqui e eu queria que começássemos, Rafael, fazendo objetivamente um balanço do que foi esse primeiro semestre com Câmara renovada, presidente novo, com todo um fôlego novo. Eu queria que você fizesse um balanço desse primeiro semestre. Bom, Mônica, primeiro agradecer você pelo convite, era para estarmos aqui em outras oportunidades também, mas estava na hora. A hora é essa, quero cumprimentar todas as pessoas também que estão nos assistindo e colocar a Câmara Legislativa à disposição, nosso gabinete à disposição de todos. Foi um semestre um pouco atípico, né? Até porque, de uma forma inédita e histórica, nós interrompemos o nosso recesso, logo após as eleições, tomamos posse e durante o recesso de janeiro, que os deputados têm o prazo para apresentar projetos e tudo, nós fizemos uma convocação extraordinária, né, solicitada pelo governo, questão da saúde, da área de segurança pública também, que estava com preocupação e queria resolver logo. Nós convocamos uma sessão extraordinária e começamos a trabalhar no plenário antes do período convencional, para que a gente pudesse abrir as delegacias normalmente 24 horas e também pudéssemos passar para a gestão do Instituto, hoje o Hospital de Base, que era na época, mas hoje é o Instituto de Gestão Estratégica da Saúde, pudesse administrar não só o Hospital de Base, mas todas as UPAs aqui do DF, que são 6, e também o Hospital de Santa Maria. E a gente já vê resultados dessa nossa votação na área da saúde pública. E foi um semestre também de muito trabalho. Nós tivemos uma produtividade em comparação com a legislatura passada, nesse início de mandato, uma produtividade bem acima do que foi produzido pela Câmara em outros momentos, né? Aprovamos mais de 126 projetos de lei, aprovamos 126 projetos de lei, fizemos uma série de audiências públicas, fizemos Câmara mais perto de você na cidade do Recanto das Emas, temos uma previsão de fazer mais 5 cidades ao longo do ano. No final do ano passado a gente votou a nova lei de uso e ocupação do solo, fizemos a extinção da AGFIS, criamos a junta comercial aqui, que agora vai ser administrada pelo governo do Distrito Federal, aprovamos a lei do cartão material escolar, que injetou mais de 20 milhões na economia, em especial as pequenas papelarias, né, gerando emprego para esses pequenos empresários. Assim, então foi um semestre bem movimentado, produtivo, encerramos as sessões, né? Porque a Câmara não encerra, nós continuamos na nossa atividade parlamentar normal, só que as votações são suspensas, retomadas só agora no mês de agosto. Então foi um semestre positivo. Foi um semestre positivo. Votamos a extinção também do DEFTRANS, né? Porque tantos problemas que a gente já viu no DEFTRANS. E a solução melhor foi de extinguir? Porque a gente já não aguenta mais. O governador tinha essa preocupação para mudar a estrutura, porque a única coisa que a gente lembra do DEFTRANS são aquelas filas imensas, né? Cartões falsificados e um monte de desvio de recurso público. Então você passa a bilhetagem para o BRB, isso vai dar uma facilidade, uma capilaridade diferente, porque o BRB tem posto de atendimento do DF todo, então vai acabar com aquelas filas que as pessoas não precisam se dirigir mais ao centro de atendimento do DEFTRANS. Então, eu creio que vai ter uma gestão aí, dentro de uns 6 meses a gente vai sentir. Eu acredito também. Já a alteração disso tudo. Você falou do governador, já vou perguntar, é histórico também esse embate da Câmara com o Executivo, do Legislativo com o Executivo, o que o governador chamou de toma lá da cá, e me parece que você apareceu aí como um bom articulador, uma pessoa que fez
essa relação legislativo-executivo ficar mais pacificada, talvez tanto que aprovou tantos assuntos do governo do Distrito Federal. Você sente que teve esse papel mesmo de aproximação, de união? O que as pessoas esperam de nós, políticos, é que hajam menos embates e mais sinergia para as coisas boas acontecerem, né? E as obras acontecerem, os investimentos voltarem a acontecerem, para que a gente tenha serviços públicos melhores entregues à população e à sociedade. E isso vem acontecendo, apesar de que muito falaram, né? Agora a Câmara vai ser o puxadinho do Buriti, porque o Rafael é do MDB, o governador é do MDB também, né? Então, mas não houve isso. Na verdade, o que houve durante esses 6 meses foi muito diálogo, né? Muito diálogo, muita conversa, e nós estamos lá para provar aquilo que é o bem bom para as pessoas. E no convencimento. Vou dar aqui alguns exemplos. O governo mandou um projeto porque achava que era importante diminuir um pouco a questão do vale transporte para estudante, né? Não do vale transporte, do auxílio transporte para os estudantes, o passe livre. Alterar a lei do passe livre, que hoje é universalizada. E nós da Câmara não entendemos que era o momento de mexer com isso, né? Que você tirar o benefício de milhares de estudantes. A própria população estranhou muito. E com o tempo passando, né, nós fizemos esse convencimento e o governo agora, nessa semana, mandou uma carta à Câmara Legislativa retirando o projeto do passe livre. Um outro exemplo, o governo mandou um projeto para acabar com as licenças prêmio, né, com as pecúnias. Isso. Tem uma dívida lá de 500 milhões de reais. O governo queria que votasse isso rápido, mandou no dia e queria que votasse no outro. Falei, opa, vamos conversar primeiro, vamos chamar os servidores, vamos chamar a oposição, vamos ver se a gente consegue construir um projeto de consenso para que a gente não tenha necessidade de atropelar, né? A gente está lá para fazer as coisas claras. Então sentamos com o governo, né, dialogando com todos os envolvidos e conseguimos fazer a aprovação de um projeto polêmico que tira um pouco do benefício do servidor, mas as pessoas passaram a entender que esse é um momento de austeridade fiscal, é um momento de dificuldade econômica e que todo mundo tem que dar a sua colaboração. Então fizemos um grande entendimento e tivemos a aprovação do projeto por unanimidade agora na última sessão lá da Câmara. Então a gente pautou e vamos continuar pautando a Câmara Legislativa com as pautas boas da cidade e com muito diálogo e muita sinergia com o Poder Executivo. E a palavra convencimento eu gostei, porque é isso mesmo, você tem que convencer alguém de que aquilo é bom ou não é hora de fazer. Isso, o governador também ele tem aberto muito ao diálogo também, ele escuta as pessoas, escuta as demandas para que a gente possa ajustar aquilo que for melhor. Nem sempre o que é produzido a 4 paredes ali por um secretário vai ser o melhor para a cidade. Exatamente. A Câmara intransigência também não é a Câmara tá lá porque nós somos a caixa de ressonância da sociedade, né? Tudo chega ali. Então a gente tem alguma sensibilidade, porque a gente sabe o que está acontecendo lá na ponta. E isso é a tal costura política, que por falar em costura política, como foi a costura para você ser o presidente do MDB e sua relação com o Filipelli nisso tudo, a importância dessa relação, porque não é só uma questão do governador querer e você aceitar. Como é que foi essa costura e como é a sua relação com o Filipelli, que foi então o grande ícone do MDB até então? Na verdade, Mônica, foram algumas provações que a gente foi passando ao longo do tempo. Nós tivemos a nossa campanha de 2018 agora, tivemos uma votação bem expressiva, né? Tivemos quase 27 mil votos, num momento conturbado da economia, né? Da economia, da política, onde eu já estava no mandato e havia um desejo muito grande da população de troca. Nós tivemos uma Câmara renovada em quase 70%, né? Mas tivemos um crescimento de mais de 50% dos votos em relação à eleição anterior, com mesmo esse cenário. Depois passamos por uma outra prova, que é a eleição do nosso governador, que foi pelo nosso mesmo partido. Depois tivemos a eleição da mesa diretora, onde eu fui escolhido pela maior parte dos parlamentares para presidir esse momento de renovação da Câmara. E depois, pela posição da presidência da Câmara, também pelo trabalho que a gente vinha desempenhando, pela votação expressiva que nós tínhamos, e com a visão e o principal motivo dessa troca, e o governador Filipelli entendeu esse momento, né, o próprio governador, a direção nacional do partido entendeu que o partido precisa de uma renovação também. É isso que as pessoas esperam, né, que as coisas se reciclem, que as coisas se renovem, e num partido político não pode ser diferente.
Então a direção nacional sinalizou aqui no Distrito Federal o que eles pretendem fazer nacionalmente. Isso vai acontecer em todos os estados da federação, ou na grande maioria, e a eleição nacional também que se aproxima. E com jeito de mudança também. E com jeito de mudança também. Bem, a Câmara Legislativa, historicamente, é vista pela população, ou sempre foi vista, como símbolo da velha política, um cenário de má administração do dinheiro público, escândalos, corrupção, e já tem esse ranço de que a política está ligada a isso por tantos fatores. Como é que você pretende, ou essa legislatura pretende mudar um pouco isso, essa imagem que a população tem? Na verdade, isso não é um desafio nosso só, né? Não, é da política. Isso é um desafio da política, porque o Congresso está muito mal avaliado, a Câmara Federal está muito mal avaliada, as assembleias estaduais, as câmaras de vereadores estão mal avaliadas, e para a gente recuperar o prestígio que um político já teve no passado, é a gente trabalhar, demonstrar para a população que você está trabalhando, e que transparência, e que ao final do seu mandato você consiga entregar aquilo que você fez de compromisso no passado e entregar uma cidade com serviços públicos melhor, né? Nós temos 2 parlamentares que estão na Comissão de Ética ainda sem resultado do seu futuro. Robério Negreiros e o deputado Zé Gomes, que é inclusive corregedor. Como é que está essa situação? Está parado? Isso vai ser julgado? Isso depende do quê? Para o público entender. Ô Mônica, na verdade a gente tem que ter um pouco de cautela, né? A gente não pode julgar assim de sopetão, porque foi um deputado eleito pela população, não foi eu que escolhi a B, foi a população de uma forma geral, estão todos lá representando uma importante parcela da sociedade. Eu digo porque eu já fui corregedor da Câmara. E quando eu fui corregedor, eu julguei, infelizmente, eu que não sou juiz, mas tive que julgar vários processos. E fui muito criticado à época, por exemplo, de ter inocentado a deputada Liliane Roriz em alguns casos. E logo depois do meu parecer, pedindo o arquivamento, uma semana depois ela foi inocentada pela Justiça em todos aqueles casos que a gente estava julgando. Mas o desejo das pessoas ou da imprensa era que caçasse a deputada, né? Então a gente tem que ter um pouquinho de cautela, porque quem vai dizer se a pessoa é culpada ou é inocente é a Justiça. E sobre o deputado Robério, claro que há uma pressão grande para abrir processo e tudo. Na verdade, o processo já foi aberto. E nós entendemos pelo arquivamento por quê? Porque nós temos lá um sistema de controle de presença falho, que eu herdei dos anos 90 e que ninguém fez e que ninguém mudou. Então, nós identificamos esse problema. É um problema sério? É um problema sério. A Câmara já determinou que o deputado devolvesse os recursos, já devolveu os recursos que foram pagos indevidamente. Existe uma investigação ainda no Ministério Público, no Tribunal de Contas e também na Polícia Civil. Essa investigação vai nos dar elementos mais para frente, se vai discutir isso novamente ou não. E nós já instalamos, já estamos com fase já de reta final para publicação da licitação para comprar os painéis eletrônicos, como é no Brasil todo, mas aqui em Brasília, na Câmara Legislativa, nós não temos. Quando a presença do deputado vai dar pelo acesso, pela biometria, né? E também pelas suas votações ali no plenário. Então, estamos trabalhando nisso. Nesse segundo semestre nós vamos implementar para dar mais transparência às pessoas. Não só nas votações, mas também nos procedimentos internos. A Câmara também estava atrasada, era uma ilha que não se comunicava com o GDF nem com os tribunais. E nós já começamos a implantação de um programa de gestão eletrônica interna, que é o SEI. Eu quero te agradecer muito. Muito boa sorte. Obrigado. E a gente agradece a você aqui, agradece ao Cazé, que eu sei que você já conhecia aqui. Conhece desde de menino. De pequena. Obrigada, gente. Valeu. Esse aqui é o SW Entrevista.